Em matéria realizada para a cadeira de Oficina de Webjornalismo, que vai investigar os impactos da inteligência artificial no ambiente acadêmico, a nossa equipe realizou 3 redações redigidas por inteligência artificial e pegou 3 escritas por uma pessoa, todas elas comparando a mesma temática. Então, selecionamos 3 professores da área da comunicação da Universidade de Caxias do Sul para ver se eles acertam qual foi redigida por uma máquina e qual foi redigida por uma pessoa. Vamos ver se os professores vão acertar. E aí? Para mim, a 2 é IA e a 1 é... O texto 1 foi escrito por inteligência artificial e o texto 2 por um humano. Eu acho que o primeiro é a IA. A própria construção frasal, assim, ela vai e vem, e ela não segue uma harmonia. Frases longas. Aqui também tem um salto, assim, de um parágrafo para outro, começa abruptamente no outro parágrafo com uma questão direta, por exemplo, em 2002, quer dizer, né? Então, dá para perceber claramente que segue muito o raciocínio humano. Entretanto, ela tem uma riqueza maior que essa, né? Ela traz mais dados, mais informações, cita mais elementos, por exemplo, cita Paulo Freire, cita Helen Keller, etc. Então, percebe que há um conhecimento, ele só não está bem redigido, no sentido de uma correção, mas contém uma riqueza grande de conhecimento. Aqui, a redação assim, é muito correta, é muito esquemática, bem certinha. A estrutura das frases é nitidamente IA, né? Abre, explica entre vírgulas, vai, fecha e tal. Então, toda a redação e mesmo o esquema redacional, ele está, digamos assim, basicamente correto. O texto 1 ele tem um padrão muito fixo, eu diria assim, em relação à sua estrutura de uma dissertação. Tem o uso impecável de articuladores textuais, como além disso, portanto, não tem nenhum erro de pontuação, não tem nenhum erro de coesão textual. Então, eu acredito que o texto 1 seja produzido por inteligência artificial. O texto 2, por outro lado, ele apresenta alguns erros de pontuação, alguns tem um problema de acento também, acentuação de crase, pelo menos 2 registros aqui um pouco confusos em orações que dão a entender que são erros de coesão mesmo. Algumas palavras como mormente, consoante, que não são próprias da inteligência artificial. Os 2 textos eles trazem dados, porém a organização do texto me permite concluir que o texto 1 é muito mais bem resolvido, porque esses dados e os argumentos são colocados de uma forma, em relação à sua estrutura, de uma forma cronológica, eu diria assim, esses números aparecem junto com os argumentos aqui, e pelo menos todos os parágrafos têm ou citam uma lei ou citam um número, né, um percentual, um número de pessoas, etc. E no texto 2, esses números estão mais, eu diria assim, um pouco meio que fora de ordem, assim, o texto não está estruturalmente muito bem produzido. Então, ambos trazem números, trazem evidências, né, em leis, etc. Porém, a forma como eles são colocados no texto, a forma como eles são apresentados, são bem diferentes, essas formas. Para começar, eu acho que é difícil a gente ser preciso, né, nessa dinâmica de averiguar ou ter uma certeza sobre se é o texto produzido por IA ou não, porque cada vez mais a própria IA
se retroalimenta e aprende com as métricas, né? Depende da IA também, porque a gente tem serviços pagos de IA que são mais precisos ainda, né? Eu notei que o segundo texto ele tem erros, né? Ele tem erros tem erro de digitação aqui numa parte, tem frases erráticas, tem uma outra frase aqui também que não conversa muito bem, a falta de uma crase. E o primeiro é um texto mais, assim, ele é bem... Os dois, nenhum texto é mal escrito, né? Mas eles são diferentes. O primeiro eu acho ele muito mais protocolar, assim, ele é muito mais quadrado, ele é muito mais... mas quadrado não no sentido ruim do termo, ele é muito mais... Ele é mais fechado, assim.